Olá, prezados amigos e amigas, nossos seguidores. Que satisfação imensa, que alegria retornarmos, né, depois de um períodozinho aí, em função de viagens, estarmos um pouco ausente nas nossas entrevistas, mas eu gostaria de dizer que a gente volta com uma animação, com uma experiência talvez ainda muito maior, com muito mais energia, porque a gente tem feito aqui um trabalho, aos que estão chegando, mas os que nos conhecem sabem que a gente tem trilhado essa caminhada, a jornada do conhecimento, porque o nosso grande objetivo aqui desse trabalho na rede, o trabalho da Fascina Inventor, está muito ligado a essa questão de levar conhecimento às pessoas. E como vocês bem acompanharam, nos acompanharam ali, a gente tem feito e trazido convidados, pessoas das mais diversas áreas, para conversar, para levar até vocês muita informação e, principalmente, o trabalho que essas pessoas fazem, contribuindo com o crescimento de muito mais pessoas. E para nós que viemos da área da educação, isto é fundamental, né? Nós trouxemos aqui pessoas grandes, influentes aí da área da educação, do cooperativismo, da tecnologia, enfim, dos mais diversos setores, né, onde que a gente encadeou ali um debate, um bom debate, eu diria, né, levando esse conhecimento. Então, por isso que a gente quer dar continuidade, e agora de uma forma talvez um pouco diferente aí, mas que segue o mesmo objetivo. Depois os nossos convidados, ilustres convidados aí vão dizer que é o podcast. Né? Estamos inaugurando hoje, né, neste domingo, então o nosso primeiro podcast, onde que gostaria até de dizer, mas quem explica melhor depois são os nossos convidados, mas que o podcast ele surge no ano de 2000, né, e que são tratados os mais diversos assuntos, né, e que e pode é o aparelho, né, para reproduzir música, e que broadcast em português é transmissão. Então daí surgiu o podcast, né? E é isso, essa ferramenta então que nós queremos usar a partir de agora também, trazendo convidados. E eu diria assim, como eu já falei, né, inclusive da área da saúde também, da comunicação, da área comercial, nós trouxemos muitas pessoas que deram uma grande contribuição aqui nesse nosso trabalho. E hoje, nada mais, nada menos, estamos trazendo duas autoridades aí na área, então, da questão do marketing, da estratégia, dessa área das redes sociais. Você sabe que o nosso mundo caminha a passos largos em direção a isso, o nosso escritório tem caminhado por aqui, as nossas atividades, né? Então não podemos deixar de lado isto, né? Temos que caminhar rumo à sociedade. E hoje nós, então, para o nosso privilégio e alegria, vamos trazer esse nosso grupo de trabalho da Fascina Inventor, a Fábio, que é nossa parceira nesse projeto, então, já há mais de 2 anos, né, Fábio? Ela que é natural aqui de Colorado, né, e para nosso privilégio foi também nossa aluna, e que hoje ela reside em Passo Fundo e faz um brilhante trabalho nessa área do design, do marketing, enfim. Trabalho até, né? Muito trabalho aí, e a cada semana inaugurando novos passos, né? A gente que tem acompanhado e, claro, evidentemente, nos assessorando o tempo todo também. O Ezequiel, né? O Ezequiel Covatti, que tem toda uma história muito bonita, mas eles depois vão contar a história deles aí, né? Além de toda uma experiência a nível de Brasil, ele teve o privilégio de morar na Irlanda, ele com a Jerusa, a esposa dele, que também morou um período na França, né? E eles estiveram lá fora, então ele hoje como nosso grande colaborador, parceiro, atuando nessa estratégia de marketing, né? Tem trazido uma contribuição muito, muito grande para o nosso grupo, para que a gente possa levar a vocês muito mais informações, muito mais conhecimento, enfim, nos ajudando a abrir esses caminhos aí com essa vasta experiência. E ele que eu gostaria de dizer aqui, Ezequiel, me permita, né? Filho do Paulo Ricardo. Para quem não conhece, Paulo Ricardo esteve
na bancada do Jornal do Almoço, um jornalista de destaque aí no Rio Grande do Sul, né? Evidentemente que ele está trilhando os caminhos dele, mas eu gosto, como historiador, de dizer sempre que nós somos o que foram todos os que nos antecederam. E, evidentemente, que nós somos um pouco dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa história, né? Então, ele também, para coroar, tem essa bonita história, como a Fábio, né, do nosso pessoal daqui de Colorado, Fábio Nodari, né? Cada um de nós carrega essa história bonita. E eu acho que isso precisa ser valorizado, né? E a cada dia colocado na estante, né? Melhorando isso. Mas já iniciando, então, essa nossa conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem. Fábio, quem sabe você inicia, e claro, esse nosso programa, vocês mesmos me diziam, né? De que ele precisa ser bem à vontade, ele precisa ser bem tranquilo, né? Porque a gente se preocupa em levar o melhor a vocês. Então, Fábio, sinta-se à vontade aí, dizer um pouquinho dessa tua história, a caminhada, né? Para que a gente, então, possa dar início. Então, vamos lá. Meu nome é Fabiane Nodari, como o professor já me apresentou, tenho 30 anos, moro aqui em Passo Fundo, mas sou natural de Colorado, mais precisamente Vista Alegre, né? Vizinha do professor Lauro, praticamente, do mesmo lugar, meus pais moram lá. E hoje eu moro aqui em Passo Fundo há 2 anos e meio. Tenho a minha empresa, que é a FN Digital, é a minha empresa que é a empresa de marketing, então eu presto serviço de gestão de mídias sociais para as empresas, né? Social media, designer gráfico e a parte da gestão do tráfego, que é a parte de captação de clientes, de leads, né? Através de anúncios online. Então, a minha história, acho que não tem como começar de outra forma se não for falando sobre algo que fez parte da minha vida até muito antes do design, né? Que sou formada em designer pela Ubra Carazinho, mas antes disso eu trabalhei por 15 anos em banda, como vocalista de banda. Então, a nossa banda sempre foi em família, né? Sempre tive um incentivo e apoio muito grande do meu pai e da minha mãe, principalmente nessa questão. Meu pai sempre gostou muito de música, então nós formamos a nossa banda em família, né? Juntamente com meu irmão, meu pai e mais alguns integrantes também. Então, durante 15 anos, a música se fez presente na minha vida, né? Fazíamos vários eventos, casamentos, formaturas, aniversários, eventos em CTG, eventos culturais, italianos também. E aí tentamos até uma carreira em Goiânia, eu e meu irmão. Então, eu acho que falar sobre trazer a nossa história, eu vejo que é sempre um grande desafio, porque todos nós temos uma longa história para contar, né? Todos nós temos várias experiências, várias coisas que nós vivenciamos no decorrer desse tempo. Então, juntamente com a música, né, paralelo a isso, eu também entrei para o curso de design, né? Então, eu acho que assim, o primeiro contato que eu tive com o mercado de trabalho foi com 18 anos, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar num estúdio fotográfico, e aí despertou essa ideia de eu cursar design, né? Por que eu escolhi esse curso? Porque eu acredito que eu sempre tive uma veia muito artística, então eu sempre optei, né, por atividades, né, que eu pudesse desempenhar essa questão mais artística. E aí eu comecei o curso de design, né, comecei a trabalhar no estúdio fotográfico, trabalhei 5 anos lá também, então sempre ia trabalhando com as duas coisas, música e também com a parte do designer gráfico. A parte do designer gráfico, eu já trabalho há mais de 10 anos na área, mas a parte do marketing eu trabalho há 4 anos. Então, aconteceram várias coisas nessa trajetória, né? Depois que eu me formei, enfim, e sempre conciliei as duas coisas, música com o design. Mas um dos meus objetivos de vida, assim, um dos principais objetivos sempre foi ter liberdade geográfica e de espaço, né? Então, poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Sem ter um local específico. Esse foi um dos meus objetivos. Eu acredito que foi uma das coisas que me fez optar pelo marketing, né? Então, eu queria conciliar design com marketing e hoje eu consegui conciliar tudo isso trabalhando com marketing digital, então, atendendo as empresas que eu atendo hoje, né? Fazendo a gestão
das mídias sociais. Então, acho que basicamente um resumo assim da minha história seria isso. Eu acho que aqui a gente que conhece bem a FAB, né? Essa história, tanto é que o Moisés segue muito firme e como também o meu guri, o Gabriel, gosta muito de música, mas como ele diz assim, sou engenheiro. E ele, esses dias ele se reportava, ele dizia assim que o Moisés é um dos maiores músicos que ele entende aqui na região, instrumentista, muito capaz, canta, e hoje, graças a Deus, né? Ele segue a atividade e, claro, seu pai sempre foi, inclusive, é bom que se diga que eles também tiveram um programa de rádio por muitos anos, né? Junto à Rádio Sérios aí, fazendo programa de rádio, e nos engrandeceram sempre Colorado por essa história, né? E que bom, né? E depois aquele desafio de Goiânia também, a comunidade toda vibrou junto, foi importante, né? Todos nós sabemos e na torcida, e com certeza foi uma experiência fantástica também na tua vida, né, Fábio? Maravilha, mas me diga aqui, Ezequiel, quem é o Ezequiel Covatti, a história, a caminhada, enfim. Sinta-se à vontade, meu jovem. Bom, pessoal, eu sou Ezequiel Covatti, então, como o professor me apresentou. Eu sou formado em Ciências da Computação e Gastronomia, e apesar de ter duas formações bem distintas, hoje eu trabalho com marketing digital, né, que é algo que puxa um pouco da minha primeira formação, né, que é trabalhar com o digital. Sempre gostei, sempre fui muito ligado à tecnologia e esse trabalho bastante do digital. Então, o marketing ele foi surgindo aos poucos da minha vida. Cheguei a trabalhar em alguns locais onde precisavam de alguém que tivesse um pouco de conhecimento. Então, aos pouquinhos eu fui me interessando mais pelo marketing tradicional, primeiramente, né? Mas aos poucos eu fui entendendo um pouco mais de como é que funcionava essa questão do marketing digital, né? Quando as redes sociais e essas mídias sociais começaram a explodir bastante. Então eu iniciei meus estudos em 2016, né, mais ou menos na mesma época que eu estava fazendo minha formação de gastronomia, eu comecei a fazer os estudos de marketing digital para entender um pouco melhor como é que funcionava e entender mais essa questão de como é que funcionava esses lançamentos de cursos e a parte de tráfego que a FAB trabalha hoje. Então foi as coisas que me encantaram no início e foi o que eu comecei a ir atrás. Como o professor disse, eu sou filho de jornalista e de professora, minha mãe é professora. O meu irmão também Isso. se formou em jornalismo, então também é jornalista. Então a nossa família sempre teve essa veia muito de Dentro da área comunicação, da comunicação, né? Do isso, de empreendedorismo, gostar da inovação. de falar e de inovar. E eu sempre gostei de contar história, então eu acabei me tornando escritor muito jovem. Eu lancei alguns livros na Amazon já. E ainda continuo, né, escrevendo, enfim, estou com mais alguns projetos de livros que eu estou finalizando. E foi aí que eu comecei a procurar locais dentro do marketing digital que eu pudesse expressar um pouco mais desse meu trabalho, tanto de comunicação, a parte de criatividade, porque um escritor tem que ser uma mente muito criativa, Criativo. uh, e pela parte da escrita também, né? Então eu acabei indo muito mais pela essa parte estratégica, né? Como o professor já comentou logo no início, me tornando um estrategista digital. E aos poucos eu fui agregando certos conhecimentos que hoje tornam, né, a pessoa que eu sou. Então, quando as pessoas me perguntam, né, com o que eu trabalho, eu sou estrategista digital, mas atualmente hoje eu trabalho com coprodução e como copywriter também, que são as três coisas que eu juntei. Na verdade, duas coisas que eu juntei dentro da estratégia digital como um todo, né? Junto com a minha esposa, hoje a gente trabalha na ZG Marketing Digital, né, estratégias digitais. Então ela trabalha com a parte de social media e eu faço essa parte da estratégia da coprodução. E aos poucos a gente vai agregando, né, novos parceiros, novas pessoas que a gente confia. A Fábio, por exemplo, já trabalha, né, não só nesse projeto, mas trabalha em outros projetos junto comigo agora também. Então é uma satisfação também aos poucos a gente ir conhecendo profissionais tão legais, tão capacitados que vão agregando a nossa história também e nos ajudando a alcançar, né, e alçar novos voos. Por um bom período de tempo tive essa experiência de morar fora do Brasil, né? A gente morou por 5 anos na Irlanda e demos uma passeada ali entre França, Itália e Portugal, que a gente ficou algum período em cada um desses outros países aí para adquirir um pouco mais de cultura. Mas acho que o maior tempo foi entre Itália e Irlanda, que foi os tempos que a gente mais ficou. Na Irlanda foram quase 4 anos, né? Um pouco mais de 4 anos. Então também lá foi onde a gente acabou desenvolvendo ainda muito mais esse conhecimento de marketing digital, porque a gente acabou se aprofundando muito, né, no estudo. Os nossos primeiros clientes surgiram lá na Europa, então a gente, né, lá em 2016 começou esse estudo, em 2018 acabou indo para a Europa e conversando com algumas pessoas, mostraram interesse no que a gente fazia, a gente começou a desenvolver trabalhos pequenos, começaram a ter resultados bem bacanas, tanto para os clientes quanto para a gente, então aos poucos a gente foi trabalhando, a gente trabalhava na área gastronômica lá,
eu era chefe de cozinha, então aos poucos a gente foi juntando uma coisa na outra até que o marketing digital se tornasse o Ezequiel, como principal. é que você ligou essa questão gastronomia, quando nós falamos, né? E ligando com essa área da comunicação, da estratégia, enfim, como é que você, essa ligação e a experiência? Agora você diz que já atuaram lá também no campo comercial, né? E já lá fora. Como é que você fez essa ligação da gastronomia? Porque na cabeça da gente mesmo, muitas vezes, bom, gastronomia é lá dentro de uma cozinha e deu. Como é que você faz essa ligação com a comunicação? Todo tipo de trabalho que a gente vai prestar, seja ele na área que for, a gente precisa trabalhar com vários métodos, várias organizações e as coisas elas têm que fluir de uma forma muito correta para que funcione, né? E dentro de uma cozinha não é diferente, né? Uma cozinha ela é bem complicada de trabalhar, na verdade, porque são várias coisas, vários passos que tu tem que seguir e se alguma coisa ali não der certo, tu perde tudo, né? Opa, o Diferente cliente está talvez. lá na mesa aguardando. Exato, então se tu queimou um prato, tu não vai poder só dar uma remendada e mandar para ele, tu vai ter que fazer tudo de novo. Então a culinária, a cozinha, ela é um lugar que ela não admite erros, então as coisas são muito precisas. Tu não pode botar um pouco mais de sal, tu já perdeu uma refeição. Quando tu tá trabalhando com confeitaria, ainda pior, porque o doce não tem como tu remendar. Se tu bota um pouco mais de farinha, a gente brinca, nossa, amanhã sempre faz certo o bolo, hoje ela batomou. Por quê? Porque as nossas mães, as nossas vozes, elas simplesmente seguiam receitas que elas aprendiam. Elas não sabiam a quantidade exata. Ah, era meio no olho, né? Vou botar uma xícara disso, 2 copos daquilo e se der certo, deu certo. Experiências, né? E a gente Claro. precisa seguir todo um planejamento, né? Até se tu estiver trabalhando com a culinária, a parte mais salgada, ali tu ainda consegue, nos temperos, dar uma corrigida ali, né? Mas a confeitaria tu não consegue, nem a panificação, enfim, o que tu trabalha com massas e fermentos ali tu não consegue corrigir. Então é um lugar que tu tem que trabalhar com muita precisão. E além disso, a comunicação se faz muito importante, né? Eu como chefe da cozinha, eu tinha uma equipe de 20 pessoas que eu tinha que coordenar, eu tinha que treinar. No momento que o restaurante abria, que era o momento de maior pico, tu tem que estar coordenando 5, 6 pessoas. Era numa outra língua, porque era inglês. A nossa cozinha, por exemplo, era uma cozinha subterrânea, então a nossa comunicação era via rádio. Então o pessoal lá de cima pedia tudo, fazia todos os pedidos via rádio, eu tinha que escutar, passar para o pessoal, organizar, ver se estava tudo certo, ver o pessoal da limpeza, se eles estavam limpando as louças da forma correta. Nisso já estava chegando gente trazendo os pedidos do dia, né? Com mais carne, mais vegetais que a gente precisa para a produção. Então tinha que receber tudo isso dos fornecedores enquanto a cozinha estava bombando. Então tudo tu tem que organizar dentro da tua cabeça para manter organizado. Isso tu vai levar para qualquer outro tipo de trabalho, né? Se tu não tiver uma organização, se tu não tiver uma precisão, tu não vai conseguir talvez os resultados que tu está almejando. Então tudo são etapas que tu tem que ir passando até chegar no objetivo final, né? Eu acho que você toca bem nessa questão da organização, porque muitas vezes nós falhamos nas nossas ações, mas por que falhamos? Onde é que estava o planejamento de tudo isso, né? Então, me parece que o planejamento estratégico ele é fundamental em qualquer uma das áreas, né? Então, nesse sentido é que a gente insiste muito quando nós falamos também nas nossas aulas, nos nossos vídeos, temos também feito através da Facina Inventor aí cursos presenciais, agora também estamos a caminho de mais um curso realizando, e tudo isso a gente tem percebido o quanto as pessoas precisam trabalhar essa questão da organização, eu diria assim, a organização pessoal, para que depois você leve para a tua organização, para a tua empresa, para o teu trabalho, seja ele público, privado, né, para que você tenha isso, né, muito presente. Bom, entrando um pouco no debate, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma questão seguinte, dos maiores desafios hoje, eu diria assim, de entrar, estar e permanecer dentro deste mercado hoje, que é um mercado muito ágil. Eu brinco sempre, nos próprios cursos, eu pergunto aos presentes, né, qual a coisa mais certa, né? E aí rapidamente vem aquela palavra, a morte, né? E eu aí até brinco e eu digo que é a mudança. A morte depois nós vamos tratar ela em outro momento, mas que a mudança é algo que eu vejo como mais certo. Então, como entrar e permanecer nesse mundo de mudanças e principalmente com essa velocidade com que nós caminhamos nas redes sociais?
Bom, eu vejo assim que, ao contrário do que a maioria das pessoas falam, que o mercado digital hoje está saturado, eu discordo totalmente, porque sempre tem espaço para todo mundo. Só que o que acontece? As pessoas acabam entrando no mercado digital e elas veem que elas não conseguem resultado em 1 mês, 2 meses, 3 meses e acabam desistindo. Né? Exemplo disso são muitos perfis que a gente pesquisa hoje, principalmente no Instagram, né, de pessoas que iniciaram a produção de conteúdos sobre determinado assunto, fizeram uma sequência de conteúdos, viram que não conseguiram resultados em pouco tempo e acabaram desistindo. Então, assim, ó, eu acho que a principal questão hoje das pessoas é o imediatismo. As pessoas querem resultado para ontem. Então, as pessoas elas não eu acho que as pessoas elas não têm um propósito de vida definido. Por exemplo, saber aonde que você quer chegar. Eu acho que isso é o ponto principal, né? Principalmente hoje no mercado digital, que é traçar um caminho, saber que você vai ter que percorrer esse caminho, que você vai passar por dificuldades, que você vai precisar crescer, que você vai precisar evoluir, que você vai precisar ter um calendário editorial, uma produção de conteúdos bem elaborada, uma estratégia bem elaborada, para você conseguir atingir o seu resultado e saber exatamente onde você quer chegar, né? Então, eu acho que o principal ponto é que as pessoas hoje elas querem resultado para ontem, por isso que acaba, na verdade, não é que não dá certo, elas acabam desistindo, né? E eu acho que o segundo ponto também, assim, que eu vejo muito hoje, principalmente no digital, das empresas que eu atendo também, das pessoas que eu tenho contato, enfim, é que as pessoas acabam se comparando muito, né? Então as pessoas elas estão só observando números, né? O fulano tem tantos seguidores, tem tantas curtidas, tem muito mais engajamento, tem muito mais interação. Eu não vou conseguir isso. Então eu acho que essa questão também da comparação está muito presente hoje para quem está iniciando um trabalho no digital. Então eu vejo que esses dois pontos assim são os principais hoje que acabam afetando o desempenho e o desenvolvimento das pessoas hoje e o crescimento nas mídias sociais, né? Por experiência própria de clientes que eu atendo também, então eu sempre deixo muito claro que qualidade é sempre melhor do que quantidade, né? Então a gente tem que trabalhar sempre com muito foco, a gente tem que trabalhar com conteúdos que vão ser direcionados para a persona, né? Para o cliente ideal, para o público-alvo, e sempre pensando em contribuir, em poder ajudar, em poder auxiliar outras pessoas, né? Que eu vejo também que assim as pessoas muitas vezes querem começar no digital porque acham que o digital vai trazer resultado rápido. O Então não é resultado sempre financeiro, principalmente. principalmente resultado financeiro rápido e consegue resultado sim, mas você, primeiro de tudo a gente tem que trabalhar pensando em que você vai estar criando um produto, né, se for um produto digital, para poder auxiliar na vida das outras pessoas, que você vai estar ajudando, você vai estar contribuindo de alguma forma, né? Então eu acho que assim a gente precisa ter esse propósito muito bem definido na nossa mente. Para quê? Para quando chegar aquele momento da dificuldade não desistir, continuar persistindo, continuar caminhando juntos, né? Então, uma das coisas assim que eu vejo que a gente tem muito bem alinhado hoje no nosso projeto e que são, né? Hoje eu tenho o prazer, satisfação, é uma honra para mim poder trabalhar com o professor Lauri e com o Ezequiel, porque eles têm um pensamento muito alinhado nesse sentido de poder contribuir com outras pessoas, poder transformar vidas de outras pessoas. Então, esse é o nosso propósito principal hoje. Então, eu acredito que, primeiro de tudo, você precisa ter um planejamento, né? Não desistir, não se comparar e seguir até você conseguir alcançar o seu resultado final e poder contribuir com a vida de outras pessoas também. Até nesse sentido, eu gostaria de contribuir aqui. Eu lembro muito das nossas reuniões e dos vários projetos que participamos junto ao Sebrae, e lá atrás, ainda não no digital, mas se falava muito isso, e a mortalidade das pequenas, médias empresas era muito, muito grande em função dessa questão que você coloca muito bem, Fábio, da persistência. Quando as pessoas estavam ali para alcançar, né, os seus objetivos, aí acontecia, e acontece muito, muito ainda nas empresas hoje, a desistência. Então, quer dizer, você não cumpriu todo aquele planejamento que você tinha
talvez feito, ou talvez não tinha feito o planejamento, e esse é o motivo, né? Então, nós sabemos que no Brasil, ainda a mortalidade de empresas no seu primeiro ano, no seu segundo ano, até o terceiro, ela é muito grande, né? Então, eu acho que realmente você coloca com muita precisão esse aspecto da permanência, né? Ezequiel. Sim, Fábio. Então, eu ia falar não só no âmbito digital, né? No presencial também, né? As empresas físicas que tem hoje. Só Exato. para compartilhar. Eu concordando com o que a Fábio diz logo no início da fala dela ali, tem uma coisa que eu escuto desde que eu comecei a estudar marketing digital, que é o mercado está saturado. Isso foi em 2016. Hoje já se passaram quase 7 anos aí e o mercado ainda está bem saturado. Até quero que as pessoas continuem achando que ele está saturado, porque as pessoas acabam desistindo muito fácil. Existem várias situações que eu acho que o pessoal, quando pensa em digital, quando pensa em trabalhar com digital, e isso pode se encaixar em qualquer outro tipo de profissão também, acabam desistindo ou acabam não conseguindo continuar. No digital, o pessoal vem muito pela promessa do enriquecimento fácil e enriquecimento rápido. O digital talvez hoje seja a forma de tu conseguir os maiores ganhos no menor espaço de tempo, né? No espaço mais curto de tempo. Talvez em 2 ou 3 anos tu já consiga ter um faturamento ou ter ganhos que tu não vai conseguir em outra profissão, não sei, talvez a medicina. Só que isso não significa que tu vai conseguir sem fazer nada. O que diferencia os profissionais que vão chegar lá dos que não são, além de não desistir, é os profissionais que são qualificados, que estão sempre estudando, estão sempre buscando conhecimento. Porque hoje é muito fácil qualquer pessoa falar que faz o que a Fábio faz, né? Que eu sou social media. Eu vou lá e faço posts. Se a pessoa entender realmente o que um social media faz, ela vai estar Uhum. há 4 anos trabalhando como a Fábio está trabalhando e não desistindo em 2 ou 3 meses, né? As pessoas acham que tudo é muito fácil hoje, como acham em qualquer profissão. Eu canso de escutar, e como eu tenho 2 jornalistas em casa, né? Tenho tanto meu pai quanto meu irmão, as pessoas falando, e eu sei que falam isso por falta de conhecimento. Nossa, porque é muito fácil ser jornalista, porque é só lá e ficar falando qualquer bobagem, lá e emitindo qualquer opinião. Aí tu vai ver sobre o que ele está falando, às vezes está falando de um programa esportivo que 90% das pessoas que estão lá comunicando naquele programa não são nem jornalistas, são talvez um ex-jogador, alguma outra coisa. Então as pessoas gostam muito de emitir opiniões sem ter o conhecimento. E isso talvez acarrete o problema em várias profissões, não só no digital, fazendo com que as pessoas não cheguem onde querem, acabam desistindo no meio do caminho. Hoje as pessoas elas não têm muito, elas não têm o costume de se comprometer com nada, e isso talvez seja um problema da geração que está vindo agora, que é uma geração muito ligada em telas, enfim, que não tem essa vivência de sair realmente, batalhar e conquistar muitas coisas. Eu escutei uma pessoa comentando esses dias, uma pessoa que eu gosto bastante, né, que é uma pessoa que eu sigo, que se existe muita preocupação com as gerações que estão vindo, né, mas se tu pegar na história, todas as gerações que estavam naquele momento sempre falam, né? Putz, quando o pessoal estava lá plantando, lá muitos anos atrás que não tinha nada, as pessoas estavam preocupadas porque os filhos estavam em casa e esses filhos não iam mais saber como plantar na roça, então o mundo ia terminar porque essas pessoas não iam saber mais o trabalho pesado. E daí essas pessoas vieram para a cidade. E daí o pessoal estava na cidade e essa geração era muito velha porque agora estava gerando a tecnologia, então a geração que estava vindo não ia saber mexer com essas coisas porque era muito diferente, e de repente já estava todo mundo sabendo mexer. As gerações elas vão se adaptando, eu acho que isso não muda. As pessoas sempre vão ir se adaptando, vão ir conseguindo trabalhar e vão conseguindo aprender. O que diferencia as pessoas que realmente querem conquistar alguma coisa, que se planejam, que têm uma organização, daquelas que não têm. E é por isso que é tão diferente, né? Por isso que as pessoas são tão diferentes. Tem pessoas que vão conquistar muita coisa, tem pessoas que serão medianas, e tem pessoas que nunca vão conquistar nada por causa do comprometimento, da vontade de aprender. Tem pessoas que vão se contentar com o pouco e não vão querer crescer mais, e talvez para elas esteja tudo ok. E isso não é um problema, se para elas estiver tudo ok, está tudo ok. Sim. Mas aquelas pessoas que querem, que realmente buscam, essas vão se destacar. E é aí que vai diferenciar. É aí que as pessoas vão dizer que está saturado, porque não vão estudar e não vão se aprofundar e não vão querer trabalhar com pessoas como a gente que está sempre se aprofundando, está indo para curso em outra cidade, em outro estado, investindo, às vezes, quase o que tu ganha, tu está investindo em cursos para se profissionalizar cada vez mais. Então, às vezes, está entrando aquele dinheirinho, tu pega todo aquele dinheirinho e já investe numa outra E já coisa para tu investe aprender mais. novamente. Então, a gente está A sempre se propósito, reinvestindo, né? Ezequiel, eu gostaria de pegar um ponto que você fala ali da profissionalização do científico, e eu me preocupa, como educador, né, de uma trajetória toda, me preocupa que, em função das redes sociais, porque elas facilitaram o acesso. Eu Uhum. hoje
Eu digo sempre, o vendedor não pode mais chegar lá e aplicar alguma coisa, porque o produtor, lá na outra ponta, o cliente, ele já está sabendo. Então, a informação, ela circula. Agora, eu gostaria de diferenciar aqui aquela informação que circula nas redes, sem um aprofundamento maior, uma informação pensada, produzida, profissional, que eu chamaria do científico, com aquele conhecimento. Então, quer dizer, muitas pessoas, por desconhecimento, acreditam que agora sabem tudo. Né? E eu me preocupa isso, por quê? Porque não, cada um na sua área, eu sou um respeitador de cada um na sua área, por mais que a gente avance nessas áreas, por mais que você atue e trabalhe nelas, mas a gente sabe que há os profissionais que se prepararam especificamente para aquela área. Então, acho que esse ponto que você toca, ele é muito importante também, Ezequiel, porque aí nós começamos a perder essa, digamos assim, essa profissionalização, essa qualidade nos serviços, não é um pouco assim? Quando eu entrei na faculdade de Ciência da Computação em 2005, eu já brincava, porque já falava naquela época, né, que agora era a era da informação, né, porque a internet aqui no Brasil, ela começou a ser bastante difundida no início dos anos 2000. Até a 97, 98, ali eram poucas pessoas que tinham acesso, mas a partir dos anos 2000 ali ela se espalhou pelo Brasil inteiro. E logo que eu entrei na faculdade em 2005, eu falava, né, que a era da informação é a era mais desinformada que existe. E para contextualizar essa minha frase, hoje ainda ela está ainda pior. Eu acho que hoje ainda a gente está mais desinformado, porque como todo mundo tem acesso a tudo hoje, na palma da mão tu tem um celular, um smartphone que tu tem acesso ao Google ali, tendo acesso ao Google, tu tem acesso ao mundo inteiro. Muitas das informações que estão ali não são informações talvez corretas ou verdadeiras e as pessoas não, por preguiça, e é por preguiça, é única e exclusivamente por preguiça, não vão atrás de entender se aquela informação que elas estão compartilhando é uma informação real, é verdadeira, simplesmente recebem e repassam. É como tinha antigamente aquela brincadeira quando nós era criança, né, que tu fazia o telefone mudo, Telefone que mudo. tu ia conversando, né, aquela informação que chegava aqui no início saía completamente distorcida no final. E hoje é muito isso. A gente já viu até casos de eleições nos Estados Unidos que teve bastante ataque de mídia, fake news, que pode ou não pode ter dado um resultado X ou Y. Então hoje isso está cada vez mais perigoso, né? Porque qualquer pessoa hoje facilmente com 2 cliques ali tu compartilha qualquer informação que tu quiser, sem verificar fonte, sem verificar conhecimento. Durante a pandemia foi um pandemônio, porque todo mundo sabia o que era o Covid, todo mundo tinha uma cura para o Covid, todo mundo compartilhava o suco de limão que resolvia. Então isso é perigoso, porque às vezes tu pode informar alguma coisa que não é real. Então se eu pudesse deixar uma dica, sempre antes de compartilhar qualquer coisa, sempre antes de clicar em qualquer link, busquem, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento, né? Busquem entender sobre o que vocês estão falando ou aquilo que vocês vão compartilhar, porque pode ser muito perigosa essa informação que tu está passando para uma outra pessoa. Realmente, essa questão, por exemplo, saber de onde veio essa informação, quais as razões, quais os interesses que estão por trás, né? Nós tínhamos privado dizer os interesses, né? Então, cada um com seus interesses, né? Então, o que está por trás disso? E eu gostaria de aproveitar esse gancho aqui e emendar, então, uma última tela. O nosso tempo passa tão rápido, né? Quando a conversa é maravilhosa, quando, né, ela flui, passa tão rápido e já estamos aí, né? E vocês nos controlem o tempo para que a gente possa encerrar dentro do previsto. Mas eu gostaria de trazer essa questão no momento que eu agradeço mais uma vez também a presença de cada um de vocês. Nos sigam lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Né? Estamos sempre muito abertos a sugestões, a nossa equipe toda aqui, como já era dito antes, estamos preparados para ajudá-lo. Né? Então, sintam-se à vontade em nos remeter também sugestões nas nossas redes sociais, porque o que nós queremos é realmente levar esse verdadeiro conhecimento, como falávamos aí. Mas eu aproveito o gancho, então, para perguntar a questão seguinte. Nós sabemos que a comunicação digital tem tomado um espaço, isso sabemos, né, que ela caminha realmente a passos largos, é uma ferramenta fantástica, ela nos encurta caminhos, porém, ela também, de outra parte, se não bem usada, ela é perigosa. E aí, você sabe que recentemente nós temos assistido aí grandes discussões sobre a questão de nós regimentar isso, legalizar um pouco essa questão, porque é algo novo que veio,
as grandes redes que estão aí, as plataformas, trazendo tudo isso. E aí muita conversa, muita mentira. Eu tenho dito isso com toda franqueza. Há hoje especialistas para tornar a mentira uma verdade. Por quê? Porque vai levar uma vantagem nisso, né? Então, isso é ruim demais, né? E eu pergunto, vocês, uma pergunta um pouco direta assim, são favoráveis a essa questão? Porque há aqueles que dizem assim, que então nós estaremos cerceando o direito de comunicação, nós estaremos, né, enfim, limitando isso. Particularmente, eu já antecipo a minha opinião, que eu acho que nós precisamos saber de onde vem essa informação e para onde ela vai. Não que estamos aí, que essas redes estejam aí como fiscais, olhando a cada um dos teus passos, mas que aquele que emitiu a informação, ele seja o responsável por ela. Então, o que vocês pensam um pouco neste sentido? Para início de conversa, eu já acho que esse é um assunto que a gente poderia levar para um outro podcast uma hora, porque é um assunto bom de se discutir e é algo que rende horas de discussão, então seria um assunto bem legal também para a gente discutir em algum outro momento. E, da minha opinião, ele é um assunto bem polêmico para se conversar. Com certeza. Eu acho que, de certa forma, a gente precisa sim saber de onde vem e quem que está fazendo cada uma das coisas, ao mesmo tempo que a gente não pode se tornar uma Coreia do Norte, onde tudo Um que tu refém um das... refém, exatamente, onde tudo que tu faz, talvez o governo ou quem tiver o controle vai saber tudo que tu está fazendo. Então é uma coisa que é uma lei que deve ser muito bem discutida, ela deve ser discutida, né? Eu entendo a pergunta do professor, porque tem muita gente que simplesmente entende, não pode fazer porque eu tenho liberdade de expressão, ou não, tem que fazer porque a gente precisa saber. Não, tem que discutir, tem que entender quais são os pontos, o que precisa ser feito, porque quando tu constrói uma lei em cima disso, tu vai conseguir cercear cada um dos pontos direitinho, o que deve ser debatido, o que deve ser permitido, o que não deve ser permitido. Então, isso de uma forma bem organizada, eu acho que funcionaria muito bem. Exatamente para que a gente passe a evitar esse tipo de divulgação talvez de fake news, ou as pessoas simplesmente emitirem a sua opinião sem nada acontecer, e quando essas opiniões ferem de alguma forma alguma outra pessoa, ou enfim, né? E na verdade, talvez, eu avançaria um pouco mais à frente, que não apenas a opinião, mas você sabe que nós temos tido, assim, pessoas com prejuízos financeiros, por conta de tudo isso, e depois você não poder, digamos, acompanhar. Nesse campo é que me preocupa muito, e a gente tem assistido famílias e famílias sendo ludibriadas, né, por essas razões. Então, É, evidentemente que sou plenamente a favor da liberdade de expressão, da sua caminhada, indiscutivelmente. Acho que esse é a grande riqueza que nós temos, a nossa liberdade. Porém, essa nossa liberdade, ela vai até onde começa a do outro, né? hoje a Então, gente por tem essa razão que muito eu insisto um pouco nisso. A gente tem muitos ataques cibernéticos também, né? E hoje a gente já tem um pouco da lei, né? Não vamos se aprofundar tanto aqui, porque eu acho que o assunto hoje não vai a tanto. Cabe um outro encontro para isso, com Caberia um certeza. outro encontro, que seria, a gente já tem algumas leis de crimes cibernéticos aqui no Brasil, mas com certeza é algo que a gente deveria, né, pensar melhor, visualizar melhor, porque como o professor falou, às vezes, né, a gente sabe de tantos ataques que acontecem e às vezes acontece, tu não tem como ir atrás. Na verdade, teria como, né? Mas isso vai depender muito da lei, das organizações, e por isso que as coisas têm que ser mudadas. Esse tipo de coisa tem que ser discutido, né? Principalmente porque a tecnologia hoje ela altera e ela muda muito rapidamente, né? O que era 6 meses atrás já não é mais agora. O que começou lá no início do ano já tem plataformas diferentes, tecnologias diferentes. Para quem utiliza muito hardware em computador, placa de vídeo é lançada a cada 6 meses, então é uma tecnologia completamente nova que a cada 6 meses está surgindo. Então a tecnologia ela evolui muito rapidamente, a comunicação ela está evoluindo muito rapidamente. Então essas coisas precisam ser discutidas o tempo todo. As pessoas não podem fazer como a gente fazia há anos atrás, tu criar uma lei e essa lei vai ficar 50 anos funcionando. Não, com a tecnologia essa lei vai ter que ser revista o tempo todo. Exatamente. Bom, pessoal, nos encaminhando para o final, né? Já fizemos essa bela conversa. Eu gostaria de uma mensagem final de cada um de vocês aí, para nós irmos fazendo esse fechamento, né, dentro desse nosso projeto que continuamos falando e insistindo, né, a jornada do conhecimento. E a gente espera, né, nesta noite também ter levado mais uma vez a vocês muita informação, muito conhecimento,
mas evidentemente que quando se abre um debate, quando se faz uma discussão, muitas e muitas outras interrogações, perguntas, elas surgem. E esse é o bonito do conhecimento, gente. Ninguém, não somos, digamos assim, donos da verdade, ninguém o é, né? Todo mundo tem a ensinar e todo mundo tem a aprender, né? Mas o bom é de que, na medida em que a gente abre debates, vão surgindo muitas outras oportunidades e possibilidades, né? E por isso que o conhecimento precisa ser respeitado. Fábio. Então, gostaria de deixar uma mensagem de algumas coisas que eu pratiquei, né, que eu tive por experiência própria e que, se eu conseguir ajudar uma pessoa, né, passando essa mensagem, já vou ficar bem contente e bem feliz. Que é, primeira coisa, assim, a primeira dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês hoje. Defina e estabeleça um propósito, tá? Um propósito de vida. Nas áreas pessoal, familiar e pessoal, né? Esses 3 pilares, eles são pilares essenciais na nossa vida. Então, na área profissional, saiba exatamente onde que você quer chegar, né? Curta o processo, aproveite o processo para a sua evolução, para você crescer. Esteja disposto a passar por isso, por essa trajetória. Outra coisa também crie hábitos, que é uma das coisas que assim eu coloquei em prática e que deu muito certo, né? Aconteceu uma virada de chave na minha vida a partir do momento que eu coloquei isso em prática, porque todas as coisas começaram a fluir, né? E são pequenos hábitos, né? Hábito de leitura, de beber água, por exemplo, de praticar atividades físicas, de organizar sua vida financeira, tá? Então, pequenos hábitos que você consegue colocar na sua rotina, que você vai produzir muito mais, que você vai conseguir ter resultados muito melhores em todos esses pilares da vida. E outra coisa bem importante também é ter um tempo de qualidade e viver o momento presente. Se você está com sua família, viva esse momento presente com eles, esteja presente. Se você está no seu trabalho, dê o seu melhor, né? Dê o seu 100%. Esteja presente naquele momento. Então, eu acho que isso é bem importante, porque hoje as pessoas elas acabam ligando um piloto automático e vivendo, né? Elas esquecem de estar presente naquele momento, viver aquilo. Então, eu acho que isso também é essencial, né? Uma das coisas que eu acho que é até clichê, né? De tão simples que é, mas que faz toda a diferença também, né? E principalmente para mim, um dos pontos principais é o contato com Deus, né? O nosso ser superior, o universo. Então, a gente ter isso, com certeza, a gente tudo começa a caminhar muito melhor na sua vida, na nossa vida. Outra coisa também, então, que seria a terceira dica, e que eu falo que é uma das mais importantes hoje, que é seguir as mídias sociais do professor Lauro. Por quê? Porque lá nas mídias sociais do professor tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo de forma gratuita hoje no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, faça uma maratona, assista os vídeos, aproveita todo esse conteúdo para você, absorva isso e coloca isso em prática na sua vida, né? Porque da mesma forma que eu sou muito a favor da teoria, eu sou muito a favor da prática. Então, ali as duas coisas, teoria mais prática. Então, acompanhe todos esses conteúdos que estão lá, né? Se você quer se aprofundar mais também, nós temos um curso bem completo, com toda a sequência, passo a passo, sobre comunicação, oratória e empreendedorismo, e que com certeza, assim, ó, isso eu posso falar para vocês porque faz mais de 2 anos que eu faço parte desse projeto e para mim foi uma transformação de vida, acompanhar todos esses conteúdos do professor. Então hoje eu posso falar com 100% de certeza, né, porque eu sei exatamente do que eu estou falando e eu sei que isso vai poder também transformar a sua vida a partir do momento que você começar a acompanhar esse conteúdo e com certeza vai ter resultados extraordinários, de verdade. Obrigado, obrigado. E eu acho que é assim, ó, eu digo sempre que um projeto, você até pode começar ele. Eu tenho trabalhado muito essa questão também de forma prática no equipamento que nós desenvolvemos aí, o nosso descompactador de solo, e que tem nos rendido viagens Brasil afora. E aí as pessoas, aqui está o criador do equipamento, do Wolverine, né? E aí eu até me reporto dizendo, o criador sim, mas hoje é um projeto em muitas mãos. Por quê? Porque na medida que você começa a trilhar essa caminhada, você vai juntando experiências, você vai trazendo opiniões, sugestões, e o nosso projeto aqui, né, eu diria assim, ele é resultado de muitas mãos,
né? E principalmente vocês que estão conosco nessa caminhada, outros que já fizeram parte da nossa caminhada, né? A professora Marli nos acompanha diuturnamente também neste projeto. Então, eu agradeço muito, mas eu quero dizer de que toda ação ela é coletiva. Toda ação ela é em muitas mãos porque é um somar de conhecimentos. Eu posso ser bom numa área, mas na outra é você, é o fulano, é o ciclano. Então, acho que esse também fica como exemplo, né? Ezequiel, tua mensagem aí aos nossos seguidores, a quem nos acompanha nessa noite de domingo aí, finalzinho de tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor para a gente estar aqui discutindo um pouco e conversando sobre assuntos tão pertinentes, né? Tenho certeza que em outros momentos a gente vai trazer outras conversas aqui para poder também engrandecer e profissionalizar todo mundo que estiver nos ouvindo. Faço minhas palavras a Fábio, é um prazer enorme estar fazendo parte desses projetos que a gente está trabalhando junto. Para mim está sendo praticamente quase um ano, agora a gente completa um ano em outubro, de muito conhecimento, muito aprendizado, muitas coisas que eu pude passar para vocês, muitas coisas que vocês puderam passar para mim, e a gente tem um longo caminho para conseguir conquistar muitas coisas legais ainda, então é algo que me engrandece muito, sempre estar na presença de vocês nas nossas reuniões semanais é algo que eu sempre espero e anseio, porque eu sei que as conversas sempre vão trazer alguma coisa que vai me fazer sair melhor, vai me fazer aprender algo diferente. E eu acho que isso é o grande diferencial hoje. As pessoas que sempre estão buscando conhecimento, as pessoas que estão sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, essas pessoas se destacam. Então, as pessoas que mantêm esse tipo de rotina, como a Fábio falou, são as pessoas que vão ter um grande diferencial lá na frente. Um outro ponto que eu comecei a aplicar há muito tempo na minha vida e há muito tempo eu discuti isso, mas hoje ele tá muito presente, né, na vida de todo mundo, mas que muitos diziam que eu estava errado, é a questão das rotinas. A gente cresce entendendo que a gente tem que sair da rotina, tem que sair da rotina, quando é exatamente o contrário. A gente precisa criar rotinas. A diferença é que tu precisa criar rotinas saudáveis, né? E quando eu digo rotinas saudáveis, saudáveis para sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito. Então, tudo isso tu vai juntando os pilares que a Fábio colocou, que é trazer família, trazer trabalho, trazer a sua espiritualidade, seja aquela que você acredita. Quando você consegue unir tudo isso de uma forma boa, você vai ter esses resultados a longo prazo. E aqui vem a minha última colocação, que é o longo prazo, né? Eu comentei antes da minha fala que às vezes as pessoas querem o imediatismo, querem as coisas para ontem, e nada vai acontecer do dia para a noite, tá? A sorte, ela só aparece para quem está preparado. E essa sorte, ela vai sendo construída conforme você vai trabalhando. Para finalizar, o professor coloca algo que eu levo muito em consideração na minha vida, e eu estive num evento em São Paulo algumas semanas atrás, e uma das coisas mais presentes que se falava lá é que o sucesso, ele não precisa ser solitário. Então, quando as pessoas trabalham junto, quando as pessoas se unem, elas têm muito mais chance de conquistar o sucesso, porque várias cabeças pensando se ajudam, as pessoas se organizam e vão chegar mais longe quando estão trabalham junto. Então, por isso que você tem que ter uma equipe bem preparada, por isso que eu comentei no início que em algum momento saiu desse projeto, foi criado um outro projeto e a Fábio veio trabalhar comigo, porque são pessoas que eu quero ter próximo de mim, são pessoas que eu sei que vão gerar o resultado que eu espero, e é assim que as coisas devem ser, né? Então, na sua vida, foque em trabalhar duro, só o trabalho vai te enriquecer, não existe nenhum hackzinho que as pessoas vendem, faça isso que em uma semana você vai conseguir, você não vai conseguir, você tem que trabalhar duro, tem que se dedicar, e aí sim você vai colher os frutos. Então, trabalhe duro, crie rotinas, esteja próximo de pessoas que realmente vão te ajudar a te engrandecer, a crescer cada vez mais, e estude bastante, se aperfeiçoe, que com certeza todos os sonhos que vocês têm, vocês vão conseguir realizar. Maravilha, maravilha. Então, chegando ao nosso final, e eu agora, enquanto ouvia vocês, eu lembrava, eu gosto muito de ter usado nos meus cursos presenciais também uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que você não pode estar com alguém e deixar este alguém sem que ele fique melhor ou mais feliz. E mais feliz. Então, veja bem, eu acho que essa é a função nossa na vida, de fazer com que, para nós estarmos bem, é preciso que o outro também esteja. Então, seja ele de forma presencial ou virtual, mas quando você deixar esta pessoa, né, que ela fique melhor e mais feliz. Acho que é uma frase assim célebre, né, que para mim ela marca muito, né, e que conduz, então, o trabalho a essa harmoniosidade, né? Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou aqui.
né, mais esta noite, e temos certeza que juntos nós podemos construir mais. Mande sua sugestão, nos siga lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, que estamos sempre dispostos a ajudá-los também. Grande abraço, bom final de semana, boa segunda-feira, bom início de semana e que Deus acompanhe a todos nós. Abraços!